Olá, bem-vindo ao canal A Inteligência Artificial fala sobre ciência da religião. Hoje vamos falar sobre a relação entre religião e política no Brasil. A religião e a política são duas dimensões importantes da vida social, que influenciam as crenças, os valores, as atitudes e os comportamentos das pessoas. No Brasil, a relação entre religião e política tem uma longa história, marcada por momentos de aliança, conflito, separação e interação. O Brasil foi colonizado por Portugal, um país católico, que impôs a sua religião aos povos indígenas e aos africanos escravizados. A Igreja Católica teve um papel importante na administração colonial, na educação, na assistência social e na cultura. Durante o Império, o catolicismo foi declarado a religião oficial do Estado, e o imperador tinha o poder de nomear os bispos e interferir nos assuntos eclesiásticos. Com a proclamação da República, em 1889, o Brasil se tornou um Estado laico, ou seja, sem uma religião oficial e com a garantia da liberdade religiosa para todos os cidadãos. A Constituição de 1891 estabeleceu a separação entre a Igreja e o Estado, e acabou com o padroado, que era o privilégio do catolicismo sobre as outras religiões. A partir de então, o Brasil passou por um processo de diversificação religiosa, com o crescimento de outras denominações cristãs, como os protestantes históricos e os pentecostais, e de outras tradições religiosas, como as afro-brasileiras, as espíritas, as orientais e as novas religiões. A diversidade religiosa também se refletiu na esfera política. Os grupos religiosos passaram a participar da vida pública de diferentes formas, criando partidos políticos, elegendo representantes para os cargos legislativos e executivos, formando bancadas parlamentares, apoiando ou se opondo a candidatos e projetos de lei, mobilizando os fiéis para causas sociais ou morais, defendendo ou contestando direitos humanos e políticas públicas. A relação entre religião e política no Brasil contemporâneo é complexa e dinâmica. Não há uma única forma de ser religioso ou político no país. Há uma pluralidade de posições e interesses entre os grupos religiosos e dentro deles. Alguns exemplos são: a Igreja Católica tem uma forte presença na política brasileira há décadas. Ela tem influenciado temas como a reforma agrária, os direitos humanos, a educação e a saúde. Ela também tem se envolvido em questões polêmicas como o aborto, a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a laicidade do Estado. Os evangélicos são um segmento religioso que vem crescendo no Brasil desde os anos 1980. Eles são formados por diversas denominações pentecostais e neopentecostais, que têm diferentes graus de engajamento político. Eles têm aumentado sua representação nos poderes legislativo e executivo em todos os níveis. Eles têm defendido pautas conservadoras no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, da família e da moralidade pública. As religiões afro-brasileiras são expressões culturais e espirituais dos povos negros no Brasil. Elas são formadas por diversas manifestações como o candomblé, a umbanda e outras. Elas têm enfrentado discriminação e intolerância religiosa por parte de outros grupos. Elas têm lutado pelo reconhecimento de seus direitos culturais, pela preservação de seus espaços sagrados e pela valorização de sua identidade étnica. As religiões espíritas são baseadas nas obras de Allan Kardec, que propõem uma doutrina racionalista e científica sobre a imortalidade da alma e a reencarnação. Elas são formadas por diversas correntes como o espiritismo kardecista, a umbanda branca e outras. Elas têm participado da política brasileira desde o século XIX, apoiando causas como a abolição da escravatura, a educação popular e a assistência social. As religiões orientais são originárias da Ásia, como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo e outras. Elas chegaram ao Brasil com os imigrantes japoneses, chineses, indianos e outros. Elas têm contribuído para a diversidade cultural e religiosa do país, oferecendo novas formas de espiritualidade, meditação e terapia. Elas têm se relacionado com a política brasileira de forma discreta e pontual, defendendo valores como a paz, a ecologia e o diálogo interreligioso. As novas religiões são movimentos religiosos surgidos no século XX ou XXI, que apresentam novas propostas de fé e de vida. Elas são formadas por diversas expressões como as seitas cristãs, as religiões ufológicas, as religiões da nova era e outras. Elas têm atraído pessoas insatisfeitas com as religiões tradicionais, buscando novas experiências de transcendência, liberdade e felicidade. Elas têm se mantido à margem da política brasileira, focando mais na esfera individual do que na coletiva. Como podemos ver, a relação entre religião e política no Brasil é um tema rico e relevante para compreendermos a nossa sociedade. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você quiser saber mais sobre este assunto, eu recomendo as seguintes obras: Religião e Política no Brasil Contemporâneo, uma análise dos pentecostais e carismáticos católicos, de Maria das Dores Campos Machado. Política e Religião no Brasil, uma relação estreita, de Ricardo Russell Brandão Cavalcante.
A liberdade religiosa no Brasil, artigo do site Politize. Religião e política e a influência da política no voto do religioso, artigo do site Núcleo do Conhecimento. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.